Oi, gente, aqui é Daniel da Já Fui de Bike, do Sem Mais Desculpas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse rapaz aqui, ó, Luiz Felipe Pondé, e sobre esse comentário que ele faz aqui na Rádio Metrópole, que está intitulado como o ciclista chato. Eu queria convidar vocês, antes de tecer qualquer comentário, para escutar o iniciozinho do programa dele. Escuta aí. Contra um mundo melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Contra um mundo melhor, uma crônica politicamente incorreta. Eu achei, logo que eu escutei isso aí, que tinha alguma coisa estranha nessa história. Se a gente pegar todos os comentários que tem rolado nos grupos que a gente participa no WhatsApp, quantas vezes a gente recebeu o áudio dele, o link do programa, e multiplicar isso pela imensidão da internet, você pode ter certeza que quem não conhecia o nome Luiz Felipe Pondé passou a conhecer de ontem para hoje. E talvez seja justamente isso que ele está querendo. Não sei, mas é uma possibilidade. E com relação ao iniciozinho do programa dele, dá uma olhada no seguinte. Aqui, ó. Contra um mundo melhor. Não é exatamente aquilo que a gente ouviu, não é exatamente aquilo que a gente ouviu ali quando eu cliquei no play. Isso aqui, gente, é um livro escrito por ele. E o nome diz muita coisa. Contra um mundo melhor. Ele é filósofo, ele segue várias linhas, mas tem uma que me chamou mais atenção, que é a niilista. Niilista é aquele que não é nem pessimista. Ele acredita simplesmente que não existe nada, nenhum motivo para nada. Você nasce e você morre e não acontece nada. Então quem vai em busca de um mundo melhor está perdendo tempo. Esse livro é muito baseado nisso. E essa pessoa aqui, a Marília, que escreve aqui esse post, eu vou colocar o link nos comentários para vocês poderem ver. Quem estiver assistindo aqui no YouTube, no Facebook ou em outro canal, pode olhar na descrição do próprio vídeo que vai estar o link lá. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui eu vou colocar o link lá. Mas quem estiver assistindo através do Instagram, dá uma olhada na bio, clica na bio, vai abrir uma outra telazinha e aí vai ter vários links. E dentre os links lá vão ter esses que eu vou colocar aqui para vocês. Esse é um deles, tá? Então, continuando aqui. O que Marília fala, ela, por curiosidade, né, pelo título do livro, ela resolveu ler e ela começou a perceber absurdos no livro. Então, assim, esquece essa história, por enquanto, de que ele está falando de ciclista aqui. No livro dele, ele fala sobre um monte de coisa. Ele fala, por exemplo, sobre as mulheres. Essa questão aqui da janta, né? Que, sabe, o certo é que o homem precisa da janta, chegar em casa, encontrar tudo arrumadinho e tal. Gente, a mulher também quer isso, quer chegar em casa, encontrar tudo arrumado, ter uma janta lá. Então por que o marido não pode fazer? Mas não, ele defende aí, né, que a natureza feminina, sabe, ela quer cuidar e o homem quer ser cuidado, umas coisas assim que... Então assim, gente, eu, sinceramente, eu acredito que das duas uma. Ou ele está querendo tornar o livro dele conhecido, tornar o nome dele mais conhecido, e ele está seguindo uma linha de polemizar, mas assim, entrar com o pé alto mesmo, para deixar todo mundo com raiva, irritado e compartilhando as coisas dele. Então quem está entrando nessa está entrando na dele. E se não for isso, é outra coisa que também a gente não deveria dar muita atenção. Ele está simplesmente colocando para fora, de maneira arrogante, a própria ignorância. Dá uma olhada nesse outro post aqui. Essa outra pessoa aqui, ó, que escreve, ele fala sobre justamente a questão das bicicletas. Tá? Não é a primeira vez que o Luiz Pondé ele faz esse tipo de comentário. E isso aí já escreveu sobre isso, ele já falou pelo menos umas 2 vezes na Metrópole sobre isso. Eu sei disso porque eu recebi nos últimos dias áudios diferentes dele falando a mesma coisa. Em alguns ele era mais contundente, falava mais besteira, em outros ele foi mais brando e se concentrou mais na questão do ciclista riquinho que ele critica. Mas não se enganem não, ele não está criticando o ciclista riquinho. Dá uma buscada aí que você vai ver que ele tem áudios que fala sobre muito mais coisa. Não é essa coisa... Talvez ele tenha se arrependido, né, das grandes besteiras que ele fez. E no último comentário dele que está no ar na Metrópole, ele se foca somente... Não, eu estou criticando somente o ciclista riquinho arrogante. O resto é gente boa. Esquece isso, não é isso não. Ele fala aqui, ó, nesse texto, justamente da ignorância desse filósofo, onde ele fala que bicicleta é coisa de rico, que se você vai pedalando para o seu trabalho, se você usa a bicicleta como meio de transporte para o trabalho, você é rico, é dono da empresa, ou então você é um adolescente que está brincando de trabalhar, porque não tem como, né, a pessoa ir para o seu trabalho de bicicleta e trabalhar naquele lugar suado, ou porque foi de bicicleta, vai chegar atrasado, sei lá, umas coisas loucas assim. E olha só esse dado aqui, ó.
e tem citada a fonte. 93% dos ciclistas que usam a bicicleta no trajeto para o trabalho no Brasil são das classes C, D e E. Quem é que não sabe disso, gente? Quem não sabe que a população mais humilde, quem é mais pobre, usa mais a bicicleta para ir trabalhar? Quem é que não sabe que quem está buscando isso na classe média é gente que está querendo uma coisa nova? As pessoas mais humildes fazem isso há milênios, em grandes quantidades. Então, assim, o cara é ignorante mesmo. Ou ele sabe de tudo e está tentando irritar as pessoas para conseguir chegar lá. E agora eu chamo vocês para uma reflexão. Será que o que está irritando a nós, ciclistas, não é o fato de uma pessoa que, teoricamente, é mais inteligente, é filósofo, é estudado, é escritor, já foi chamado para debates importantes? Se você olhar o currículo dele na internet, tem muita coisa bacana. Será que o que irrita a gente não é achar que uma pessoa que é inteligente a esse ponto está criticando a gente de uma maneira tão burra e a gente começa a colocar em dúvida as nossas próprias certezas? Será que não é isso? Pô, será que um cara tão inteligente está falando uma coisa dessa? Será que eu que nunca pensei que essa coisa de procurar uma vida mais saudável, do transporte ativo, né, da mobilidade ativa na bicicleta, será que isso tudo é idiotice e eu tô achando que é uma coisa maravilhosa? Talvez a grande irritação de todo mundo seja justamente essa. E, gente, não duvide não, o cara é burro, idiota, ignorante, ou ele é muito esperto e tá usando uma estratégia de marketing bem baixa aí, bem rasa, mas que tá conseguindo resultado. E nos dois casos, acho que a gente deve ignorar simplesmente. A gente não deve ficar debatendo com esse tipo de gente, não. Sinceramente, você vai o quê? Tentar comprovar para uma pessoa dessa que a bicicleta é uma coisa legal? Não adianta, ele fala no áudio dele, porque ninguém pode dizer que é ruim andar de bicicleta, mas aí caceta. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Em 2014, outra comentarista da Metrópole, Malu Fontes, muita gente gosta, muita gente é fã dela, e eu vou falar uma coisa aqui, não é para defender ela não. Todo santo dia ela tá na Metrópole falando, e ela fala o que ela pensa de verdade, ela coloca a opinião dela. Então, certo ou errada, ela tá se expondo. Alguma hora vai sair ali, sem pensar direito, uma merda. E foi o que aconteceu em 2014. Ela falou, vocês podem dar uma olhada depois nesse link que eu vou mandar para vocês aqui, ó. É um link do Facebook, do Sotera Pobretano, e tem também aqui Papucas de Sapiranga, os dois falam desse caso, tá? Que foi em 2014, em novembro de 2014, aí tem um texto aqui entre aspas do que ela fala, vou deixar para vocês lerem depois. Ela fala coisas, por exemplo, e ela fala ainda com ironia, né? Porque na cidade de Salvador a topografia é ótima para pedalar, ela quer dizer que é horrível, né? E o clima também é maravilhoso. Quando a gente anda de bicicleta, onde é que a gente vai botar a nossa carteira? Gente, é ignorância. Na bicicleta não tem onde você botar uma carteira, uma bolsa, uma mochila nas costas, uma bolsa na bicicleta. E a gente vai chegar todo suado, então vai aumentar o consumo de água, porque todo mundo vai chegar de bicicleta no trabalho e vai ter que tomar banho antes de trabalhar. A gente sabe que não é desse jeito. Quem vai de ônibus para o trabalho chega todo suado, nem todo mundo toma banho. Quem vai andando até o ponto de ônibus chega pingando de suor no trabalho, e nem por isso todo mundo tem que tomar banho antes de trabalhar. Porque quem vai de bicicleta, que sua, talvez menos, porque ainda bate um ventinho ali, vai precisar disso? É ignorância. No caso de Malu, eu acho realmente que ela falou sem pensar e depois ela se arrependeu, porque se você procurar hoje esse áudio, não está em lugar nenhum, retiraram do ar, não está em lugar nenhum, e nunca mais ela falou sobre isso. Ao contrário, se você pesquisar Malu Fontes e bicicleta, você vai ver vários áudios onde ela fala da questão da mobilidade já com propriedade, falando de dados, falando que, sabe, tem benefícios, falando em favor, tá, do uso da bicicleta. Então, assim, eu acho que todo mundo que está colocando a sua cara na tela, como eu estou fazendo aqui agora, corre o risco de estar falando uma grande merda em algum momento e pode precisar voltar e se retratar, voltar atrás, tirar um conteúdo do ar, sabe, dizer, gente, eu errei, não é isso, eu, sabe, não pensei direito. Talvez tenha sido o caso dela. Mas na época que ela falou sobre isso, foi a mesma comoção. Todo mundo, poxa, Malu Fontes, é antipática, é isso e aquilo, começaram a meter o pau. Tô aqui para defender ela não, ela pode ser o que for, mas assim, ela falou sem pensar e depois ela voltou atrás. No caso dele, ele está insistindo. Ele já escreveu, ele já falou 2 ou 3 vezes, só na Metrópole, e ele sempre volta a tocar nesse assunto. E se você for olhar os outros comentários dele, ele toca em vários outros assuntos da mesma forma, falando besteira, irritando as pessoas, acusando, difamando, falando mal, e acho que o objetivo dele realmente é esse, gente, é irritar, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, talvez seja melhor agir com esse cara daquela forma, né, que você, sabe, não leva pro pessoal, olha pro cara e diz, mas que idiota, e segue sua vida.
É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer. Eu achei oportuno fazer esse comentário aqui justamente para levar vocês a essa reflexão, mas eu não vou ficar falando sobre ele no futuro com certeza. Eu acredito que realmente não vale a pena. Pô, Daniel, mas olha só, o cara tá lá na metrópole, tá fazendo isso, ele vai dar voz e vez a outras pessoas que pensam dessa forma. Gente, tem e sempre terá um monte de gente que vai pensar que ciclista é idiota, é abestalhado, que vive no mundo da fantasia, que está colocando sua vida em risco na rua, que chega no trabalho suado e que isso é um absurdo, que ciclista é inimigo de motorista. Idiotice, na verdade todo mundo é gente na rua, são pessoas que estão ali no trânsito, não existe essa coisa de inimigo. Tá? Ele fala no áudio dele, porque quando o ciclista passa, que olha pela janela do carro, fuzila o motorista com seu olhar e tal, porque o motorista é um coitadinho, um ameaçado pelo ciclista, as barbaridades. Então, para mim, sabe, tem muita gente que pensa assim, pode continuar pensando, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho sem precisar ficar falando para essas pessoas, e com o tempo essas pessoas vão se convertendo, sabe por quê? Vai chegar um dia que essas pessoas vão tentar sair da garagem da própria casa com o carro e vão ficar presos na rua. Tá? Eu não estou exagerando não, gente. Assistam os documentários que existem. Assista o Elo Perdido, de Falzone. Tem vários documentários que levam a gente a crer que em pouco tempo isso vai acontecer. Quantas obras acontecem o tempo inteiro aí para melhorar o sistema cicloviário? Aqui em Salvador está cheio de obra no momento. Aí resolve o problema por 2 anos e depois engarrafa tudo de novo porque é muito carro saindo, sabe, das fábricas, indo para as ruas. E não volta para lugar nenhum, esses carros ficam lá por anos e anos. Meu carro, o carro que eu uso hoje tem 10 anos, está completando 10 anos. Quantas pessoas têm carro com 10 anos? Tem muitas. Então, na verdade, o carro vai trocando de mão e a rua está aí cheia de carro. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer assim, olha, ou eu vou a pé para o trabalho, ou eu, sabe, vou ter que achar outra solução. Outra solução melhor do que a pé pode ser a bicicleta. Vou de bicicleta hoje para ver. E no começo vai passar, sabe, perrengue porque está mudando, né? Está passando por um processo de mudança, então tudo é diferente, tudo é ruim. Eu vou chegar suado, eu vou chegar atrasado, não vou conseguir fazer o caminho que eu queria, eu vou ficar com medo. Mas a partir do momento que essa pessoa começa, ela vai perceber que a bicicleta é uma excelente solução sim. Hoje, eu digo para vocês sem medo de errar, quando eu posso escolher ir para algum lugar de bicicleta, eu vou de bicicleta. Eu não tenho nada contra o carro, eu acho que o carro é uma ferramenta assim como a bicicleta, o problema é o uso que se faz dele. Mas quando eu preciso do carro, porque eu preciso realmente levar alguma coisa maior, levar várias bicicletas em cima do carro, transportar minha família, fazer um supermercado, eu acho que tenho que ir de carro mesmo, não tenho nada contra. Mas se eu puder escolher, pode ter certeza que você vai me ver de bicicleta por aí, como vocês me veem o tempo inteiro andando de bicicleta, é por escolha. É por escolha porque eu aprendi a gostar desse meio de transporte. Então a gente resolve as questões de suor, a gente resolve a questão do trânsito, dos caminhos que a gente precisa fazer, a gente vai encontrando solução. A grande questão é, uma vez que a gente entende como é andar de bicicleta e a gente fica livre, tranquilo para fazer isso, quando a gente entra num carro que pega um engarrafamento, mesmo que o ar-condicionado esteja ligado, mesmo que esteja um abestalhado falando na metrópole para fazer a gente passar o tempo, a gente fica pensando, se eu tivesse de bicicleta eu já tinha chegado lá. Então é isso, tá? Eu acho que está se dando ibope demais a esse rapazinho aí, e o que a gente deve fazer é não levar para o lado pessoal, não ficar inventando história na cabeça da gente, criando julgamento. É simples. Tá? Cara, tá falando merda e eu não vou nem ligar para isso. Não importa se ele tá no meio de comunicação, se é formador de opinião, as pessoas que pensam assim vão continuar pensando e cabe a gente fazer o que a gente vem fazendo e continuar fazendo e demonstrando a coisa de maneira positiva para, sabe, mostrar o nosso ponto de vista e não tá entrando nessa briga, certo? Então aqui quem vos fala é Daniel Bagdev, do Sem Mais Desculpas. Já fui de bike!